convido a abrir a sua Bíblia em Levítico. Nós vamos caminhar um pouquinho nesse livro, então deixe aberto aí e nós vamos já ler alguns textos dele. Eu gostaria de começar essa mensagem falando a respeito de algo que é muito comum hoje, mas que não deveria nos fazer sentir acomodados. Se nós formos bem honestos, o meio evangélico em que nós vivemos, ele é muito confuso. Por que é muito confuso? Porque cada lugar que você vai, há uma ou várias portas de igrejas abertas. E se você tomar a liberdade de passar por essas igrejas, talvez a cada domingo, você encontrará ali muitas variações de culto, de pregação, de padrão de vida. As pessoas são diferentes. E em meio a tudo isso, apesar de tantas alternativas, essa infinidade de igrejas pouco produz de mudança na sociedade. Porque há de se esperar que, com o avanço de mais igrejas, mais pessoas se dizendo cristãs, o nosso país mudaria. Sim ou não? A cada dia que passa, o Ibope identifica mais cristãos. Só que quando nós olhamos para a sociedade, o Brasil parece que desce ladeira abaixo em uma decadência moral. O que há de errado? O que há de errado com o meio evangélico, o mundo evangélico? Se encher igrejas e oferecer várias opções de culto, várias opções de estilo de vida cristã. Há aquelas pessoas que vivem, tem os roqueiros cristãos, tem aquele grupo dos homossexuais cristãos, tem aquele grupo dos tradicionais cristãos. E oferecer todo esse tipo de coisa para as pessoas não tem resolvido o desvio do nosso país. Então, onde está o problema? O que será que poderia dar equilíbrio às igrejas brasileiras, ao mesmo tempo que poderia oferecer para o mundo uma visão melhor de quem Deus é? Porque o que nós oferecemos para o mundo com tanta diferença, pelo menos é um Deus confuso. Pelo menos é um Deus confuso. Como a igreja brasileira, e por que não dizer a igreja mundial, poderia mostrar ao mundo o verdadeiro significado do cristianismo? E não só o verdadeiro significado do cristianismo, mas parar de produzir tanta confusão na mente das pessoas a respeito do que é ser crente, a respeito de quem Deus é. Levítico é talvez o livro que foi escrito propriamente para responder essas perguntas. Deus inspirou esse livro exatamente para dar uma resposta definitiva sobre isso. Levítico talvez é o livro menos preferido dos cristãos, né? Poucos de nós têm prazer em abrir Levítico e fazer a sua devocional matinal no livro de Levítico, né? Por exemplo, ler sobre a purificação de um leproso. O que você tira de lição aí? Dificilmente as pessoas abrem em Levítico para fazer suas devocionais. Mas o alvo do livro de Levítico é deixar bem claro como o povo de Deus deve se aproximar de Deus. Como o povo de Deus pode adorar a Deus, e não só isso, como esse povo deveria viver o seu dia a dia. Como deveria ser o cotidiano desse povo, a ponto do povo de Deus representar a Deus no mundo. Ao longo do livro nós vemos isso, e Deus vai mostrando por que o seu povo deveria fazer essas coisas. E o problema é que muitas pessoas fogem do livro de Levítico porque não compreendem esse significado. Mas o que nós vamos descobrir nessa noite é que, na verdade, esse livro deveria ser um dos nossos livros favoritos em toda a Escritura. E por que Levítico deveria ser um dos livros favoritos? Por causa da relevância dele para a nossa vida hoje. Levítico, e nós vamos chegar a esse ponto e você vai entender por quê. Levítico é a tradução, a palavra Levítico é a tradução de um termo, o título que deram para esse livro na versão grega do Antigo Testamento. A versão grega do Antigo Testamento é a Septuaginta. E Levítico significa literalmente aquilo que diz respeito aos levitas. Então, a princípio, com base nesse título, parece que o livro só trata sobre como deveria ser a conduta dos descendentes de Levi, que eram os levitas no Antigo Testamento. Mas quando você lê o livro, você percebe que ele fala muito mais do que somente alguns sacerdotes. É por isso que os judeus, anos antes desse livro se chamar Levítico, os judeus deram o nome dele de, eu vou arriscar de novo,
Vaikra. Estou falando em línguas aqui. Vaikra. Por quê? O que é Vaikra? É a primeira palavra hebraica que aparece no livro de Levítico. E sabe qual é a primeira palavra hebraica, como ela é traduzida? Abre aí Levítico 1, versículo 1. Levítico 1 diz: o Senhor chamou. Essa palavra, Vaikra, significa o Senhor chamou. Então esse título, ele traz a ideia de que nós vamos encontrar em Levítico aquilo que Deus disse a Moisés e a Arão quando chamou o seu povo lá no Monte Sinai. E a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Israel havia acabado de ser libertado de uma longa escravidão no Egito. E ele foi levado até o deserto. E chega aos pés de uma grande montanha, o Monte Horebe, que também era chamado de um Monte Sinai. E entre idas e vindas, Deus chamou Moisés por diversas vezes até o topo da montanha. E lá no topo da montanha, Deus dizia algumas coisas para Moisés, e o povo ficou lá embaixo esperando para saber o que Deus estava falando com Moisés. E esse período durou cerca de 1 ano. E durante esse tempo, Deus deu ao povo algumas coisas especiais. Deus deu os 10 mandamentos, nós já vimos isso. Deus deu ordens para a construção de um tabernáculo, que era uma espécie de cabana bem grande. Deus deu também ordens de utensílios que deveriam ser produzidos para ficar dentro daquele tabernáculo. E por meio deste tabernáculo, Deus se revelaria ao povo. E então o povo constrói o tabernáculo, que é também chamado de tenda da revelação, ou tenda do encontro. E após várias cerimônias de inauguração, Deus convoca Moisés a se aproximar dessa cabana. E Moisés vai até ela. E o que Deus diz a Moisés, depois dessa inauguração, é exatamente o que está escrito no livro de Levítico. E o livro de Levítico, se você quiser ler ele em uma sentada, você vai demorar mais ou menos 3 horas para ler o livro inteiro. Nós não vamos ler ele inteiro, porque não temos 3 horas aqui. Mas ao todo, você percebe que por 56 vezes essa expressão, Deus chamou Moisés, ou o Senhor chamou a Moisés, ela se repete 56 vezes. Então o objetivo de cada uma dessas aparições é dar ordens de como o povo deveria viver, como o povo deveria se portar. Deus está chamando Moisés e dizendo: agora você vai lá e dizer isso para a turma que está lá embaixo. Então a ideia parece que Deus quer colocar ordem no relacionamento que o povo tem com Ele, e também quer colocar ordem no relacionamento que o povo tem uns com os outros, enquanto estão vivendo juntos agora como povo. E vale lembrar algo muito importante. A gente cantou uma música que fala e expressa verdades desse texto de Êxodo, capítulo 19. Eu te convido a abrir rapidamente, só a nível de contexto, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Olha o que Deus havia dito para o povo. Enquanto o povo está ali aos pés do Monte Sinai, Deus disse o seguinte: agora, portanto, se ouvirdes, Êxodo 19, 5 e 6, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas serão as palavras que falarás aos israelitas. O que Deus está dizendo aqui? Que Ele havia escolhido Israel, dentre todos os povos de toda a terra, para ser o seu povo especial. E esse povo seria o representante autorizado de Deus nesse mundo. Então, nesse livro de Levítico, nós vamos encontrar várias estipulações muito claras de como eles deveriam se portar diante das nações. Uma vez que eles representam a Deus na terra, como eles deveriam viver então? Por isso que o nome do livro é O Senhor Chamou. O Senhor chamou o seu povo para ser santo. O Senhor chamou. E Levítico ele se divide naturalmente em 2 partes. A primeira parte de Levítico, nós encontramos capítulo 1 até 16. É um texto que fala diretamente aos levitas. Os levitas eram aqueles que seriam sacerdotes do povo de Israel, que fariam o culto, os sacrifícios. E os estudiosos chamam esse trecho, capítulo 1 até 16, de o Código Levítico. Então, em resumo, há uma explicação de como eles deveriam agir, como seria a função deles como sacerdotes. A segunda parte do livro está nos capítulos 17 até 27. E agora esse trecho trata sobre como Israel deveria viver como povo, como comunidade. Então você vai encontrar vários tipos de leis, de todo tipo mesmo, a gente vai ver sobre isso,
E essas leis tinham o objetivo de tornar Israel uma nação totalmente diferente das outras nações. E a esse trecho os estudiosos dão o nome de Código de Santidade. Então a primeira parte do livro, o Código Levítico, destinado aos sacerdotes. A segunda parte do livro, o Código de Santidade, destinado ao povo como um todo. Então, na tentativa de ser mais didático aqui, eu quero apresentar para vocês o conteúdo desse livro em 3 declarações. Tá? Vamos tentar resumir o livro em 3 declarações. Primeira declaração, nós vamos estudar do capítulo 1 até 15, é a seguinte: o Deus Santo exige santidade. O Deus Santo exige santidade. Capítulos 1 até 15. Esse primeiro trecho do livro, esse primeiro ponto meu aqui, ele foca na primeira parte do livro, que é o Código Levítico. Eu estou tirando o capítulo 16, porque quando nós chegarmos no terceiro ponto, eu vou trabalhar no terceiro ponto só o capítulo 16. E quando chegarmos lá, você vai entender por que eu vou deixar um ponto inteiro só para o capítulo 16. Uma coisa que a gente aprendeu na exposição de Êxodo, vocês vão lembrar, é que Deus é santo. Lembra que nós falamos sobre isso? Deus é santo. E, em essência, dizer que Deus é santo significa que Deus é diferente de tudo e de todos que nós conhecemos. Deus é diferente de tudo e de todos que nós conhecemos. Deus é totalmente outro. Deus é totalmente distinto dos seres humanos. Ele é distinto dos animais, ele é distinto das obras da criação, ele é distinto dos seres angelicais, ele é distinto dos deuses falsos criados pelos homens. Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Enfim, nós poderíamos resumir todas essas coisas em uma só sentença: Deus é santo. Deus é diferente de nós. Não só sem pecado, mas Deus é santo no sentido de que Ele é totalmente diferente de tudo que nós conhecemos. De tudo que nós conhecemos. E o que Levíticos de 1 a 15 nos apresenta é que este Deus santo exige dos homens, os homens que querem se achegar até Ele, nada menos do que santidade. É natural, por Ele ser santo, Ele exige isso. Então, em outras palavras, o culto a este Deus deve ser santo, porque Ele é santo. Perceba isso ao observarmos o decorrer desses 15 capítulos aqui, que se dividem em 4 exigências de Deus. Ele exige santidade. Olha a primeira exigência. Deus exige ofertas do povo. E nós vemos isso do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 7. Deus exige ofertas. Nesses 6 capítulos, Moisés ouve de Deus uma explicação de como deveriam ser as ofertas do povo de Israel. Ao todo, você lê a respeito de 5 tipos de ofertas. O primeiro tipo está no capítulo 1. São ofertas queimadas, ou ofertas de holocausto. Era uma oferta que era totalmente queimada para Deus, no altar. O segundo tipo de oferta, ofertas de cereais, capítulo 2. Então o povo ofertava alimentos que eles produziam com vários tipos de farinhas especiais, azeites de alta qualidade. Eles ofertavam para Deus. E participavam de uma refeição também com esses elementos. O terceiro tipo de oferta são as ofertas de comunhão, ou chamadas de ofertas pacíficas. Nós lemos isso no capítulo 3 de Levítico. Eram sacrifícios animais e tinham a intenção de manter comunhão com Deus. O quarto tipo de ofertas são as ofertas pelo pecado, ou ofertas de purificação. E nós lemos isso do capítulo 4 até metade do capítulo 5, capítulo 5, verso 13. E essas ofertas eram uma maneira de pagar por pecados acidentais. Então, aqueles pecados em que a pessoa não tinha a intenção de pecar, mas pecava, sem saber e depois descobrir que tinha pecado. Então, ela tinha que praticar esse tipo de oferta. E o quinto tipo de oferta está no capítulo 5, verso 14, até o capítulo 7. Capítulo 6, verso 7, perdão. Eram as ofertas pela culpa, ou oferta de restituição. Era uma maneira de você fazer reparação pelo pecado deliberado. Você pecou porque queria pecar. E você tinha que consertar isso com Deus. E você fazia esse tipo de oferta aqui. Essa é a primeira exigência, sobre as ofertas. A segunda exigência de Deus está do capítulo 6, versículo 8, que é a sequência, até o final do capítulo 7. É a exigência sobre a prática dos sacerdotes. Deus exige algumas coisas dos sacerdotes. Nesse trecho, Deus orienta Moisés a respeito de como esses homens, os sacerdotes, deveriam se portar diante de Deus ao oferecer essas ofertas. Além disso, Deus também descreve como eles deveriam retirar das ofertas a sua parte. Então eles viveriam disso.
né? A pessoa traria uma refeição, eles pegariam uma parte para eles, a melhor parte seria ofertada para Deus, e o que restava ficaria para o ofertante, e todo mundo comia daquela mesa farta ali. A terceira exigência de Deus, que reflete a sua santidade, está nos capítulos 8 a 10. É sobre o sacerdócio de Arão e dos seus filhos. O sacerdócio de Arão e seus filhos. Capítulo 8, nós vemos que Deus consagra o irmão de Moisés, que era Arão, como sacerdote. E junto com Arão, Deus consagra os filhos de Arão como sacerdotes. Então, a partir de agora, os sacerdotes serão todos da família de Arão. E os seus filhos, seus netos. E Arão era descendente de um dos filhos de Jacó, chamado Levi. Então, por isso, eles eram chamados de levitas. Tá? A gente sabe que hoje os levitas são mal compreendidos. Né? As pessoas acham que o levita... Primeiro, aqueles que não acham nada, acham que levita é aquele que fica levitando. Né? Não é isso. Outros acham que o levita é aquele que faz música na igreja. Né? Também não é nada disso. O levita, naquela época, era aquele que pegava o animal do camarada que ofertava, ele ia lá, degolava aquele animal, ele pegava aquele sangue, aspergia ali no altar, ele depois tinha que lavar toda aquela bagunça. O levita fazia isso. Às vezes ele ensinava o povo e às vezes ele cantava, mas raramente cantava. A maior parte do tempo ele trabalhava nos sacrifícios e ele dirigia o culto a Deus. Então Deus ordena que Arão e os seus filhos façam isso. Em resumo, o que os levitas fariam? Eles representariam Deus diante do povo. Então, quando eles serviam de exemplo para o povo, eles pregavam a palavra do Senhor ao povo, eles representavam Deus ali. Mas, ao mesmo tempo, também eles representariam o povo diante de Deus. Por meio dos sacrifícios, das ofertas, é como se eles representassem toda a nação. E se achegavam até Deus, fazendo uma espécie de mediação entre Deus e o povo. E no capítulo 9, Arão e os seus filhos oferecem o primeiro sacrifício a Deus. Eles matam os animais que Deus ordena. E então nós vemos no final do capítulo 9, olha o versículo 22 até versículo 24. Levítico 9, 22 a 24. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Imagina essa cena, sacrificaram o animal está lá. E cai fogo do céu e consome aquele altar. Quando isso acontece, os israelitas sabiam que Deus havia aceitado aquela oferta e que Deus agora estava autorizando aquele ministério de sacrifícios. Deus estava ali. E a partir daquele momento, os sacrifícios então começam a acontecer em Israel. Mas logo no início do ministério dos levitas, algo muito grave acontece. Olha o que diz o capítulo 10, versículos 1 até 13. E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário e, pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido, ou na sua versão esteja fogo estranho, fogo proibido, profano, diante do Senhor. O que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou. E morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor falou. Manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Imagina essa cena. Nadab e Abiú, provavelmente os filhos mais velhos de Arão, entram no tabernáculo para cumprir o seu ofício como sacerdotes, mas ao invés de fazer as coisas do jeito que Deus havia ordenado, por meio de Moisés, eles decidem fazer algo que Deus nunca mandou que eles fizessem. O texto diz que eles ofereceram fogo estranho, ou fogo não permitido por Deus.
Nós não sabemos o que foi que eles fizeram, mas nós sabemos, o texto diz que era algo que Deus não tinha ordenado que se fizesse. Deus tinha dado regras claras, deveria ser do jeito de Deus, e eles não fizeram do jeito de Deus. E nesse exato momento, Deus os consome. Vem fogo do céu. E o que é interessante é que a roupa deles continua no corpo. Consome eles dentro da roupa. E eles morrem ali mesmo dentro do tabernáculo. Isso mostra a importância que Deus dá à adoração correta a Ele. Uma adoração que deve ser conforme as ordens de Deus e não a maneira do homem. Por mais fantástica que seja a ideia do homem, Deus diz, é do meu jeito e não do seu jeito. E por causa desse evento nós lemos a respeito da quarta exigência de Deus. Deus exige pureza ritual. Pureza ritual. E nós lemos isso do capítulo 11 até o capítulo 15. Deus estabelece leis bem claras de como os sacerdotes deveriam se portar para não serem consumidos como Nadab e Abiú. Mas ao mesmo tempo Deus aplica várias leis de pureza ao povo. E em resumo, o que Deus diz nesse trecho para o povo é que a partir de agora, todas as coisas, sejam animais, sejam pessoas, sejam situações, elas seriam classificadas entre dois tipos: puros e impuros. Pessoas, animais, objetos, situações, puros ou impuros. Haveria certo tipo de alimentos, alguns eventos, alguns animais, situações que, a partir daquele momento, o povo deveria considerar ou puro ou impuro. E o que isso significa? Puro traz a ideia de algo aceitável a Deus na adoração. Então, impuro significa o oposto. Algo inaceitável. Algo banido de dentro do tabernáculo. Algo banido, até mesmo em algumas ocasiões, do acampamento. Não deveria ficar nem dentro de onde o povo moraria. Então Deus começa a dar leis sobre comida, sobre saúde, sobre saneamento básico, é interessante até sobre isso, sobre rituais de purificação, que tinham a intenção de mostrar para o povo que o povo pertencia a Deus, o Deus Santo. E por isso esse povo deveria refletir a santidade, a pureza de Deus. E nós vemos isso no capítulo 11, versículos 44 e 45. Olha o que diz para nós esse texto. Capítulo 11, versículos 44 e 45. Deus disse assim para o povo: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos. Sede santos porque eu sou santo. E não vos contamineis com nenhum animal que rasteja sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Muitas das leis de purificação não vinham com uma explicação do porquê algo era puro e não era, ou era impuro. A gente tem várias dúvidas, né? Por que isso aqui era impuro? E por que isso aqui não era impuro? Às vezes o detalhe é bem pequenininho. Vários textos não vinham com explicação. Mas o propósito não era explicar. Em alguns casos Deus explica. Mas era do povo obedecer a Deus. E se esforçar por ser puro, porque Deus era puro. Aquilo que Deus considera impuro, o povo não deveria chegar perto. Não deveria amar o que era impuro, ou ser algo que era impuro. E é isso que nós lemos no decorrer dos capítulos 12 até o capítulo 15. Vários exemplos do que tornaria o povo puro ou impuro. Talvez nós poderíamos perguntar: por que até as pequenas coisas da vida dos israelitas deveriam ser purificadas? E exigiam tantos rituais de purificação caso fossem contaminadas com algo impuro. Então, por exemplo, uma pessoa que havia encostado em um mosquito morto. Se você encostasse nessa pessoa, você se tornava impuro, né? E tinha vários rituais de purificação, e até à tarde você se tornaria impuro. Você não poderia servir um sacrifício a Deus durante esse período. Tirando vários outros exemplos, coisas assim pequenas. E a pergunta é: por que isso acontecia? É bem provável que alguns estudiosos sugerem algumas razões, né? Eu poderia colocar aqui pelo menos 3. 3 razões do porquê que era assim. A primeira é porque Deus tem a ver com tudo nas nossas vidas. Deus tem a ver até mesmo com os pequenos assuntos do nosso dia a dia. E o povo deveria se lembrar disso. Poxa, se Deus está no nosso meio, até as pequenas atividades, até aquelas de casa, do trabalho, de limpeza do nosso ambiente, até essas coisas devem ser feitas como se o Senhor estivesse ali, do lado do povo. O povo deveria lembrar disso. Uma segunda razão
é por causa da higiene e da saúde do povo. Isso é muito legal de ver no livro de Levítico, porque muitos dos itens estavam ligados ao bem-estar do povo em comunidade. Então, pensa um pouquinho aqui. Aquela turma precisava de regras, né? Não tinha banheiro químico naquela época. Onde eles usariam? Né? E depois, o pessoal teria que lavar a mão, tinha um guardanapozinho lá. Como o negócio seria? Se alguém pegasse uma doença contagiosa, né? E aí? Deus dá várias leis de como esse povo deveria viver em comunidade, junto, sem transmitir impureza, sujeira ou até doenças uns para os outros. Uma terceira razão é porque Deus se preocupa com a forma com que Ele é adorado pelo seu povo. E essa aqui talvez é uma das mais importantes. Porque Deus se preocupa tanto como Ele é adorado, que não aceita uma adoração semelhante à adoração feita, oferecida aos falsos deuses. Por quê? Porque várias das leis que Deus coloca, dizendo que as coisas são impuras, eram coisas utilizadas na adoração aos deuses egípcios e cananeus. E o que Deus está dizendo para o povo ao dizer, eu exijo purificação e vocês não podem me oferecer esses itens porque são impuros? Deus está dizendo que com Ele as coisas são diferentes. Com Deus, para adorá-lo, o seu povo não pode tratá-lo como um ídolo. Deus tem vontade própria. E Deus deve ser respeitado. Deus deve ser venerado pelo povo e não adorado à maneira do povo. De maneira bem prática, para nós isso significa que, pelo menos uma coisa, que é Deus quem estabelece a maneira com que nós nos aproximamos dele. E não nós, os homens. É Deus quem estabelece como nós nos aproximamos dele. O Deus Santo exige santidade, especialmente na forma como nós cultuamos esse Deus, na forma como nós adoramos a Deus. Nós não podemos cultuar a Deus segundo as nossas próprias preferências, segundo as nossas próprias ideias, mas conforme Deus determina. Basta você olhar para o exemplo de Nadab e Abiú. E nós vamos perceber isso, não somos nós quem definimos o que nós vamos oferecer a Deus. Quando nós nos aproximamos dele, é Deus quem diz como nós devemos adorá-lo. Nós não podemos criar, como o Gideão disse hoje cedo, né? Um Deus segundo a nossa imagem. Um Deus que gosta daquilo que nós gostamos. E então nós planejamos todo um culto a Deus, mas que é um culto que deve nos alegrar. É um culto que deve nos satisfazer. É um culto que tem que me fazer me sentir bem. E tem muita gente que acha que culto bom é o culto que eu me sinto bem. Que eu saio suspirando. Que eu arrepio. O nosso bem-estar não é o que define o culto a Deus. Não é o nosso bem-estar que diz se o culto foi bom ou se não foi bom. Um bom culto não é aquele em que simplesmente eu saio revigorado, eu saio alegre porque havia nesse culto as coisas que eu mais gosto. Nessa igreja há as coisas que eu mais gosto. Nesse culto há as coisas que eu mais gosto. É por isso que eu venho para ele. Um bom culto a Deus é aquele em que nós, o povo de Deus, fazemos o que Ele, que é o ser a ser adorado, nos mandou fazer no culto. Se Deus nunca pediu algo para nós na Escritura, nós não deveríamos oferecer a Deus. E se Ele ordena que haja algumas coisas bem específicas na nossa adoração, nós deveríamos nos submeter à vontade dEle e fazer essas coisas sem reclamar. Mesmo que nós não gostemos, saindo do culto dizendo, foi um bom culto, porque o culto não foi para mim. O culto foi para esse Deus Santo. E foi do jeito que Ele exige. O Deus Santo exige santidade no culto a Ele. O Senhor é diferente de tudo que nós somos. O Senhor é diferente de tudo que nós conhecemos. Nós não podemos oferecer a Deus as mesmas coisas que nós achamos que os ídolos falsos, os falsos deuses, vão se agradar. Nós devemos oferecer a Deus exatamente aquilo que Ele nos exige. E o que Ele exige é santidade. Santidade na adoração. E aquilo que Ele exige está exatamente descrito na Sua palavra. Nós deveríamos estudar a Bíblia e descobrir essas coisas, então nos submeter a elas. É assim que Deus quer, é assim que será. Não a minha imagem, não a minha maneira. O Deus Santo exige santidade. Segundo ponto, a segunda declaração do livro de Levítico. O Deus Santo ordena santidade. O Deus Santo ordena santidade. E nós vemos isso dos capítulos 17 até o final do livro. Capítulo 27. Se por um lado,
para nos aproximarmos desse Deus santo, é necessário que o culto a Ele seja santo. Da mesma forma, o Senhor se preocupa com a nossa vida diária. Deus se preocupa como você adora Ele no domingo. Mas Deus se preocupa também como você vive de segunda a sábado. E é isso que nós lemos nos capítulos 17 até 27 de Levítico. Deus ordena santidade ao seu povo durante toda a sua vida. Em todos os aspectos, o povo é chamado a ser diferente de todos os outros povos. Porque Deus é diferente de todos os outros deuses desses povos, que inclusive são falsos deuses. Então, o Senhor mostra isso para o povo de Israel por meio de várias leis. Leis que são descritas nesses capítulos. E lembrando que esse é o trecho do livro que é chamado de O Código de Santidade. Ao todo, nós poderíamos perceber uma divisão desse trecho em 6 conjuntos diferentes de leis. Leis que são direcionadas a pessoas e situações bem distintas. O primeiro conjunto de leis, nós vemos nos capítulos 17 até 20. É sobre a pureza pessoal e social. A pureza pessoal, individual e como grupo ali das pessoas. Capítulo 17, Deus proíbe alguns tipos de sacrifícios. Sacrifícios que Ele nunca ordenou. E é interessante que Ele veta o consumo de sangue para aquele povo. E por que o consumo de sangue e vários desses sacrifícios que Ele rejeita no capítulo 17 são proibidos? Porque essas práticas eram muito comuns na adoração cananeia. Nos cananeus, que eram aquele povo idólatra que vivia ao redor dos israelitas. Os cananeus bebiam o sangue dos animais. Eles diziam que eles bebiam sangue de animais e até de pessoas, muitas vezes, para absorver a força vital que havia naquela vida. Então, quando Deus diz, olha, vocês não vão beber o sangue desse animal, Ele está dizendo, porque essa é uma prática dos pagãos, e eles acham que eles buscam a Deus dessa maneira, vocês não devem fazer isso. E o que Deus quer deixar bem claro, proibindo várias dessas coisas, é que Ele não quer nada a ver com a adoração pagã no seu meio. E o que Deus proíbe no capítulo 17? Você lê algumas coisas. Deus proíbe sacrifício de crianças. Era comum de acontecer naquela época. Sacrifícios que eram usados em cultos idólatras, feitiçaria. Deus proíbe prostituição, dentre tantas outras coisas que Ele proíbe. E no capítulo 18, há diversas regras sobre o comportamento sexual do povo, até que nós chegamos ao capítulo 19. E no capítulo 19 nós lemos a respeito de uma espécie de prática da boa vizinhança, na qual os israelitas deveriam se importar com todas as pessoas. Eles deveriam se importar com aqueles que viviam perto deles, seus vizinhos mais próximos, mas também deveriam se importar com os estrangeiros, aqueles que estavam longe ou que haviam vindo de regiões distantes. É exatamente nesse capítulo, preste atenção nisso, é exatamente no capítulo 19 de Levítico que nós lemos um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Não é João 3,16, porque João 3,16 está no Novo Testamento. Mas um dos mais importantes, principalmente do Antigo Testamento. E inclusive parece ter sido um dos versículos favoritos de Jesus. E por que parece? Porque foi um dos versículos que foi repetido mais vezes por Jesus nos seus discursos. Sabe que versículo é esse? Levítico 19, versículo 18. Olha o que diz. 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Israel deveria refletir o caráter de Deus na terra. E um dos aspectos mais importantes desse caráter é que Deus é amor. O povo de Israel era prova disso. Deus amava Israel. E então esse povo deveria amar os seus semelhantes da mesma maneira com que foram amados. E isso é evidenciado por meio de vários exemplos. Capítulo 19, lá no versículo 14, Deus disse que eles deveriam ter cuidado com o surdo e com o cego. É interessante, Ele diz, não zombeis do surdo. Se você zomba do surdo, ele não ouve. Mas alguém estava ouvindo. Era Deus. Você não zomba do cego. Versículo 15, ele diz, vocês devem executar justiça a todas as pessoas, não só as ricas, e não só as pobres, porque elas são pobres, a todos. Versículo 32, ele diz, vocês devem respeitar os idosos. Quando eles chegarem, vocês se levantam. E vocês curvam a fronte,
Vocês respeitam cabelos brancos. Vocês respeitam as cãs desses homens e dessas mulheres. Versículos 35 e 36, ele diz até que o seu comércio deveria ter peso honesto. Você cobra a mesma coisa da pessoa que tem mais dinheiro e a mesma coisa da pessoa que tem menos dinheiro. Você vai cobrar igual. Sendo crente ou não sendo crente. Sendo seu irmão ou não sendo seu irmão. Você vai cobrar o mesmo preço. Em resumo, uma das melhores maneiras daquele povo demonstrar santidade, de demonstrar diferença entre todas as nações, seria amando a todas as pessoas. Apesar de que essas pessoas não merecessem ser amadas. Apesar de que essas pessoas não poderiam dar a eles nada em troca a não ser gratidão. O que um cego, o que um surdo poderia dar para você em troca? Se você não zombasse dele, o cego nem veria isso. O cego nem ouviria. E talvez se ele descobrisse que você fez isso, a única coisa que ele poderia te oferecer era gratidão. Obrigado por me amar. Obrigado por tratar eu, a minha família, com tanto carinho. E quando o Israel fizesse isso, estaria mostrando santidade. Eles são diferentes de todos os outros povos, porque Deus é diferente de todos os outros deuses. Por fim, Deus encerra esse conjunto de leis no capítulo 20, falando a respeito da punição por crimes sérios, especialmente leis que quebravam, a quebra das leis que ele deu no capítulo 18, leis sexuais. E todos os que violavam aquelas leis deveriam ser mortos, apedrejados pela comunidade. O segundo conjunto de leis é sobre o sacerdócio. Nós lemos isso do capítulo 21 até o capítulo 24, versículo 9. E nessas leis, a gente vai passar um pouco mais rápido aqui, Deus ordena a santidade para os sacerdotes e Deus explica um pouco mais sobre como deveriam ser administradas as ofertas e como deveria ser o consumo daqueles sacrifícios dentro do tabernáculo. Capítulo 22 ele diz isso. Capítulo 23 a ordem sobre a observância de rituais religiosos, tanto semanais quanto anuais. Então os israelitas deveriam guardar o sábado e mais algumas datas durante todo o ano. Capítulo 24 começa falando sobre como deveria ser o óleo para as lamparinas no tabernáculo e também como deveriam ser as ofertas dos pães ali dentro. Então Deus é bem específico. E aí nós chegamos ao terceiro conjunto de leis. É sobre a punição pela blasfêmia. Capítulo 24, versículo 10, até o final dele. Aqui nós lemos uma história bem curiosa e bem aterrorizante. Um certo homem da tribo de Dan, ele era filho de uma israelita, mas era mestiço. Ele era filho de um egípcio com essa israelita. E esse homem acabou brigando com outro homem no meio do acampamento. E a confusão foi tamanha, ao ponto desse filho do egípcio blasfemar contra o nome do Senhor. Provavelmente ali no meio do calor da briga, né? E provavelmente ele amaldiçoou a Deus. Ou ele falou mal do nome de Deus. E aí o povo não sabe o que fazer, né? O povo prende esse homem e espera uma resposta de Deus. Sabe qual é a resposta de Deus? Olha o capítulo 24, versículos 13 a 16. Então o Senhor disse a Moisés: leva para fora do acampamento o que blasfemou. Todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. E dirás aos israelitas: todo homem que amaldiçoar o seu Deus sofrerá por causa do seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor certamente será morto. Toda a comunidade o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. O povo de Deus deveria ser distinto dos outros povos. Era muito comum que os outros povos, nas suas adorações aos falsos deuses, blasfemassem contra seus deuses. E por que eles faziam isso? Porque os falsos deuses não existem. Os falsos deuses não podem se defender. Mas o povo de Deus não tem um falso Deus. O povo de Deus tem um Deus vivo. Um Deus que defende o seu próprio nome. E Israel não poderia mentir a respeito de quem é esse Deus. E deveria honrar esse Deus com as suas palavras. Porque esse Deus se vinga, porque Ele ama o seu nome. É um Deus vivo.
E o povo de Israel deveria ter consciência disso. Quarto conjunto de leis sobre o descanso da terra, capítulo 25. O amor dos israelitas seria expresso também, não somente às pessoas próximas ou estrangeiras, mas também à terra em que eles viviam. Eles deveriam demonstrar amor também ao local onde eles viveriam. Nesse capítulo 25, nós lemos sobre anos especiais, anos festivos que deveriam ser ordenados. E há duas ordens aqui. Primeiro é o ano sabático, que seria o 7º ano. A cada 6 anos haveria o 7º, que o povo daria descanso à terra. Eles passariam 1 ano sem plantar, sem colher, para que a terra se recuperasse e sempre produzisse. Interessante, né? E nesse ano eles dependeriam apenas do Senhor, que multiplicaria os alimentos para eles. O segundo evento aí festivo era o ano do jubileu, que era comemorado a cada 50 anos. E nesse ano, todos os que se endividaram, todos os que foram feitos escravos por algum motivo financeiro, eles eram libertos. Eles tinham as suas dívidas perdoadas. E eles recebiam o que era deles de volta. Aquilo que eles tinham antes de se complicarem financeiramente era devolvido nesse ano para eles. E é fantástico isso, porque essa era uma das maneiras de Deus evitar a pobreza entre o povo de Israel, também evitar a opressão dos ricos sobre os pobres e ainda garantir igualdade social sobre todos na terra. Não deveria haver pessoas que tinham mais e outras que tinham nada. Ele diz, mesmo que isso aconteça com o passar do tempo, haverá um ano em que tudo voltará a ser como deveria ser. Fantástico, né? O quinto conjunto de leis, capítulo 26, é sobre bênçãos e promessas de bênçãos e maldições. E nesse parágrafo, Deus incentiva o povo a manter a aliança que tem com Ele. Em resumo, nesse capítulo, há várias razões do porquê o povo deveria obedecer a Deus. E o livro termina, no capítulo 27, com o sexto conjunto de leis, que é sobre juramentos e dízimos. O livro se encerra falando a respeito do custo de resgatar pessoas prometidas e que foram entregues a Deus desde o seu nascimento. Caso a família quisesse reaver essa pessoa, ou essa pessoa quisesse se ver livre desse serviço, a menos que não fosse levita, ele deveria pagar um resgate, deixar um valor lá no templo. Ou caso alguém tivesse doado um item, por exemplo, uma bandeja para a distribuição da ceia, quisesse reaver isso, ela deveria deixar uma oferta de resgate. E é interessante que Levítico termina com as seguintes palavras, capítulo 27, versículo 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os israelitas no monte Sinai. Então, o Levítico não é um livro apenas para os levitas, mas é destinado a todo o povo de Deus, para que esse povo aprenda como ser de fato um povo especial, um povo santo, um povo separado para o uso exclusivo do Senhor, um povo diferente de todos os outros povos. O Deus Santo exige santidade na sua adoração, mas é o mesmo Deus que ordena santidade do seu povo. E ordena essa santidade em todos os aspectos da vida desse povo. E a maior razão desse povo viver dessa maneira é porque esse povo representava Deus na terra. Então todos os israelitas deveriam refletir a santidade de Deus no mundo. E nós sabemos que, depois da vinda de Cristo, muitas dessas leis que nós acabamos de ver foram cumpridas por Jesus. E depois disso, não foram mais exigidas pelo povo de Deus no Novo Testamento. O povo de Deus, que é a igreja, que somos nós, os que creem em Jesus. Mas a ideia de que Deus deseja que nós sejamos santos em todos os aspectos da vida é uma ideia que permanece. Deus ordena que sejamos diferentes de todos aqueles que não conhecem a Ele. E esse deveria ser o maior motivo pelo qual nós deveríamos buscar a santidade nas nossas vidas. Não é só porque Deus ordena que nós sejamos santos. Certa vez uma adolescente olhou para mim assim e disse: por que eu tenho que ser santa? Eu nunca imaginei ouvir esse tipo de pergunta, né? Então eu não sabia responder também, porque eu não estava preparado. E eu comecei a pensar depois, eu não tinha uma resposta para ela. Assim, ela pegou de sopetão. Depois eu pensei na resposta e dei para ela. Mas, por que eu devo ser santa?
Esse texto deixa bem claro, porque Deus ordena. Simplesmente porque Deus manda, já seria motivo suficiente você buscar a santidade. Mas Deus diz nesse trecho do livro de Levítico que, ao sermos santos, buscarmos a santificação, as pessoas ao nosso redor poderão conhecer a Deus através do nosso exemplo de santidade. Então essa é uma motivação. E a melhor maneira de expressarmos santidade, segundo o próprio Deus, como ele disse, é através do amor que nós demonstramos uns pelos outros. O mundo vai reparar na nossa separação do pecado e na nossa identificação com Deus pelo fato de nós amarmos aos outros como nós amamos a nós mesmos. Foi exatamente isso que Jesus disse em João 13:35. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Deus é santo. E isso torna Deus diferente de todos os falsos deuses. Os deuses que foram criados por homens não são capazes de amar. Deuses criados por homens são deuses egoístas, são deuses mesquinhos, são deuses cruéis, deuses impiedosos, como os homens que os criaram. Mas Deus é amor, e Deus ama o seu povo. E esse povo não se aproxima de Deus por medo de ser castigado, ou simplesmente para receber algo em troca, mas se aproxima de Deus porque foi amado por Deus. Então é natural que esse povo reproduza esse amor no trato que tem com as outras pessoas. Amar ao próximo é o resultado lógico de alguém que ama a Deus. Se você não ama ao próximo, é isso que João repetiu em 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Se nós amamos a Deus, nós vamos demonstrar isso na prática, e essa prática será evidenciada pelo fato de amarmos nosso semelhante. E assim nós vamos refletir o amor de Deus ao mundo. Terceira e última declaração. O Deus Santo provê santidade. Deus Santo exige santidade. O Deus Santo ordena a santidade, mas o Deus Santo também provê essa santidade. Ele provê aquilo que ele ordena. Ele oferece aquilo que ele exige. Se simplesmente nós acabássemos esse sermão por aqui, já seria o suficiente para nós amarmos a mensagem desse livro. O livro de Levítico é tão diferente, mas ainda assim é tão rico. Mas eu preferi separar a melhor parte do livro para o final. E essa vai ser a nossa conclusão nesse ponto final aqui. E nós vamos olhar o capítulo 16. Então, te convido aí a voltar algumas páginas, capítulo 16 de Levítico. Antes de nós olharmos para esse capítulo, eu quero apenas lembrá-los sobre o que nós já vimos. Levítico nos diz que o Deus Santo exige santidade no culto a Ele. Levítico também nos diz que esse Deus Santo ordena a santidade por parte do seu povo que se aproxima a Ele durante o dia a dia. Mas há algo de muito errado em tudo isso, se é que você já não reparou. O que tem errado aqui? Todas essas leis, todas essas ordens, proibições sobre santidade, sobre pureza, deverão deixar qualquer leitor de Levítico desesperado. Desesperado. E por que deveria deixar o leitor de Levítico desesperado? Porque é impossível que alguém consiga fazer todas essas coisas exatamente da maneira com que Deus ordena elas aqui. Desde buscar santidade no culto, que já é impossível, até buscar santidade nas coisas comuns do dia a dia. E essa constatação não é apenas nós que lemos esse texto hoje no século 21. Desde aquela época, o próprio povo de Israel teve o mesmo desespero que nós estamos tendo. Se você não tem esse desespero, você deveria ter. Porque se esse Deus Santo consumiu Nadab e Abiú, porque eles ofereceram fogo estranho, imagina você, que nem sacerdote é. Você deveria estar desesperado também. Como é possível que nós nos aproximemos desse Deus Santo em adoração a Ele, vivamos vidas santas, se nós somos pecadores? Nós não conseguimos nos purificar por muito tempo. Por mais que nós nos esforcemos, uma hora ou outra nós voltamos a pecar em alguma área das nossas vidas. E isso em questão de horas. Já teve a experiência de perdão e de novo fazer a mesma coisa. E às vezes não é nem questão de horas, é questão de minutos. E às vezes é questão de segundos. Você está orando, pedindo perdão e na oração peca.
É aqui que entra o capítulo 16 de Levítico. Há algo que ficou muito claro para o povo de Israel. Os sacrifícios a Deus deveriam ser feitos constantemente. Isso significa que eram sacrifícios que seriam feitos todos os dias, todas as semanas e todos os anos. Eles seriam sempre repetidos. A pergunta é por quê? Porque Israel deveria oferecer sacrifícios contínuos a Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabia que eles fracassariam em ser santos. Deus sabia que eles iriam fracassar. Por mais que não quisessem, por mais que aquele povo se esforçasse para ser santo, eles iriam pecar, inevitavelmente. E a cada novo sacrifício, eles eram lembrados dessa verdade. Imagine isso, né? Assim, o negócio acontecia o tempo todo. Por exemplo, o sacrifício deveria ser feito com o melhor que o povo tinha. E isso significava que para se chegar a Deus, eles perdiam algo de valioso. Os sacrifícios também ensinavam ao povo que o pecado trazia morte. E só o derramamento de sangue seria capaz de alguma maneira, limpá-los do seu pecado. Então, a ideia aqui é de que o fogo ali no altar deveria sempre estar aceso, porque a oferta poderia ser trazida a qualquer momento. Qualquer momento. E imagine isso, você vive ali, tem o seu vizinho, e provavelmente você descobriria qual tipo de pecado a pessoa cometeu pelo tipo de oferta que ele está levando. E aí vai você lá, levanta, poxa, eu pequei nisso, preciso pegar esse cordeirinho, levo essa feijoada aqui para Deus, né? Tem que levar porque o pecado que eu cometi. Aí você vê o seu irmão, aquele vizinho seu que também está levando lá, você olha e fala, foi esse pecado, né? O seu foi aquele, né? E aí vão, cabeça baixa, e eles oferecem aquele sacrifício, toda uma cerimônia. A maior lição que eles aprendiam é: nós somos miseráveis. Somos miseráveis. De novo estamos aqui. Eu tenho certeza que talvez hoje ainda vou voltar aqui, porque nós somos miseráveis. E quando o povo sacrificava um animal, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, e era como se ele estivesse dizendo: o que acontecer a esse animal era o que deveria acontecer comigo por causa dos meus pecados. Mas acontece com o animal e não comigo. Por isso, quando aquele povo via um animal sendo morto no lugar de todo o povo, repetidamente, vez após vez, Israel era lembrado de que eles pecavam repetidamente, vez após vez. E o sacrifício mais emblemático para Israel era o que acontecia uma vez por ano, no dia chamado Dia da Expiação. O Dia da Expiação. Nessa ocasião, todo o povo se reunia em volta do tabernáculo num sábado e oferecia 3 animais a Deus: um novilho e 2 bodes. Olha o capítulo 16, versículo 6. Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado em favor de si mesmo, fazendo expiação por si próprio e por sua casa. O novilho era sacrificado pelos pecados de Arão, pelos pecados dos levitas, dos seus familiares, dos sacerdotes. Aí nós lemos nos versículos 15 e 16 o seguinte, olha lá. Depois, sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e levará o sangue do bode para além do véu. E diante do propiciatório fará com ele como fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre o propiciatório, e fará expiação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das transgressões dos israelitas, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas impurezas. Dentro do tabernáculo havia um lugar chamado Santo dos Santos. Nós falamos isso há 2 semanas atrás. Era chamado também de lugar santíssimo. O sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, só poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E era exatamente nessa ocasião. Essa sala era uma ala separada dentro do tabernáculo por um grande véu. Um véu que tinha grossura de 12 centímetros. Dá para imaginar que era uma coisa bem grossa. E ali dentro ficava a Arca da Aliança, que era uma espécie de caixote com os 10 mandamentos dentro dela. E ali era o local onde Deus se manifestava ao povo, onde a presença de Deus era perceptível. E o primeiro bode era sacrificado para purificar aquele lugar, uma vez que o sacerdote e todo o povo haviam contaminado aquele lugar. Eles eram pecadores, e o bode era oferecido em favor disso. Mas aí chega a hora do terceiro animal. Versículos 20 até 22. Olha o que o texto diz.
Quando Arão tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. Vivo. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos israelitas. Ele os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim o bode levará sobre si todos os pecados deles para uma região solitária. E esse homem soltará o bode no deserto. Esse bode não era sacrificado como os outros animais. Arão colocaria sua mão sobre a cabeça desse bode, confessaria o seu pecado e o pecado de todo o povo, como que colocando sobre o animal todas as culpas do povo. E o animal era solto no deserto, fora do acampamento, levando os pecados do povo. E sabe o que isso significava? Que essa era uma imagem clara do que Deus estava fazendo por causa do pecado do povo. Aquele bode morreria como um impuro, fora do acampamento, no lugar do povo que era impuro, para que Deus não destruísse aquele povo por seus pecados. A esses sacrifícios dava-se o nome de expiação. Expiar com X e não com S. Espiar com S é olhar por um buraquinho da fechadura. Com X é fazer algo para reconciliar ou pacificar duas partes que estão afastadas. Então, promover paz entre duas partes opostas. Esse bode era chamado de o bode expiatório. Por isso nós usamos esse termo hoje. Porque ele representava o único meio pelo qual aquele povo pecador poderia se reconciliar com Deus. Deus castigava o bode para não castigar o povo. Aquele animal inocente sofria no lugar do povo culpado. Mas há um problema muito sério em tudo isso. Eu quero te convidar a abrir em Hebreus, capítulo 10. Hebreus é o comentário do livro de Levítico. O comentário inspirado por Deus do livro de Levítico. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 4. Na verdade eu vou ler o 3 e o 4. Porém, por meio destes sacrifícios, se faz recordação dos pecados a cada ano. Lembra que nós falamos? Toda vez que o sacrifício era ofertado, era para lembrar o povo do seu pecado. Versículo 4. Pois é impossível que o sangue de bodes e de touros apague pecados. Aquele sacrifício, para o autor de Hebreus, era apenas para lembrar o povo de seus pecados. Mas os pecados não poderiam ser perdoados. E isso é óbvio, porque aquele bode era um animal. E o povo era composto por seres humanos. Então um animal não poderia representar perfeitamente o povo de Israel diante de Deus. No final das contas, o dia da expiação não perdoava pecados. Apenas lembrava o pecado do povo, para o povo. Então mesmo que nós tentemos obedecer a tudo que nós lemos em Levítico, ainda assim nós seremos culpados diante de Deus e não mereceremos viver na presença desse Deus Santo. Sabe qual a solução que Deus oferece para nós? A esse baita desse problema? O autor de Hebreus diz que o Senhor enviou um homem à terra. O nascimento desse homem foi um milagre. Foi por concepção do Espírito Santo. Ele viveu perfeitamente nesse mundo. Ele viveu como um verdadeiro sacerdote deveria viver. Ele nunca pecou. E por isso ele sempre foi santificado. Ele sempre foi puro. E ele é chamado no livro de Hebreus, de o sumo sacerdote. O sacerdote perfeito. E sabe o que esse sacerdote fez? Ele não foi até o tabernáculo, ou ao templo, ao altar, e não sacrificou um animal em favor dos nossos pecados. Ele não enviou um bode expiatório para fora da cidade para morrer em nosso lugar. Pelo contrário, ele mesmo se ofereceu como sacrifício em nosso lugar diante de Deus. Ele decidiu ser o nosso representante diante do Senhor. E então ele caminhou para fora do acampamento, à vista de todos, local impuro. E ele foi erguido sobre uma cruz de madeira. E sobre ele Deus depositou todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. E ao invés de um animal morrer, ou de nós morrermos justamente pelos nossos pecados, foi ele, o sumo sacerdote erguido numa cruz, que morreu no nosso lugar, o povo pecador. Marcos 15:38 diz que após esse sacrifício,
o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Aquele véu de mais de 12 centímetros de grossura. Ou seja, por causa desse sacrifício expiatório do sumo sacerdote enviado por Deus, aquilo que separava o Deus Santo do povo pecador foi partido ao meio. Não há mais algo que separe esse povo pecador desse Deus Santo. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 nos dizem o seguinte, olha lá, nós lemos no início do culto esse texto. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo ou da sua carne. Tudo isso significa que agora não há mais qualquer empecilho que impeça o pecador de se aproximar desse Deus Santo. E sabe por quê? Porque o pecado desse pecador foi depositado todo sobre o sumo sacerdote e foi totalmente pago pelo sacrifício de cruz. Sabe qual é o nome desse sumo sacerdote? Quem quer soprar? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos puros diante de Deus. Se nós confiamos nessa mensagem que eu acabei de dizer, Deus torna Jesus Cristo a nossa santificação. E Deus não castiga os nossos pecados. Por causa de Jesus sobre nós, não repousa mais a ira de Deus, porque Jesus já enfrentou essa ira. Por isso nós podemos ter acesso a esse Deus Santo, no Santo dos Santos. E é por isso que nós podemos buscar a santificação nos nossos cultos e nas nossas vidas diárias, porque Jesus abriu o caminho para que isso fosse possível. É por isso que o livro de Levítico é tão maravilhoso. Porque o livro de Levítico nos prepara os corações para a obra do nosso Salvador na cruz. E particularmente, eu creio que esse é um dos maiores motivos pelos quais tantas igrejas de hoje são diferentes. E tantas igrejas confundem o mundo sobre o que é ser povo de Deus. Falta às pessoas uma visão da santidade de Deus. Falta às pessoas uma visão da santidade de Deus. Quando nós entendemos que Deus é santo, como nós lemos em Levítico, nós descobrimos que precisamos desesperadamente de um sacrifício expiatório. Nós precisamos de Cristo. E quando nós encontramos Cristo, Ele transforma nossas vidas a tal ponto que o nosso culto ao Senhor, aquele que era impossível por causa dos nossos pecados, agora é possível, por causa do perdão que Ele nos concede. E isso transforma nosso amor ao próximo, porque nós aprendemos a amar como Deus nos ama. Então o que falta para a igreja brasileira, para que ela seja mais santa, para que ela testemunhe sobre quem Deus é para os descrentes, é uma visão correta da santidade de Deus. Falta para a igreja brasileira ler mais Levítico.